Pessoal, aqui sou eu de novo, Suelen, e hoje a gente está falando sobre pesquisa de mercado. Vocês já devem ter lido o material que eu disponibilizei como aula, com o texto, né, que tem algumas referências, indicação de livros, mas agora eu vou só mostrar para vocês um pouquinho na prática como é que funciona. Bom, eu mostrei lá para vocês que é importante que a gente busque as empresas em várias fontes diferentes, né? Como a revista, como sites. E aí eu estou trazendo aqui para vocês outros sites que eu acho que é importante, só como exemplo, é só vocês pesquisarem. Tem, por exemplo, o Ministério do Esporte. Ou vamos colocar como outro exemplo que não está aqui, se tiver um bom portal do Fundo da Infância e Adolescência aí na sua cidade ou no seu estado. Porque as empresas que podem investir via Lei Rouanet, elas também podem investir em qualquer outra lei em âmbito federal, ou seja, Fundo do Esporte, Lei do Esporte, Fundo da Infância e Adolescência, Fundo do Idoso. Se você descobre quais são as empresas da sua região que investem em qualquer uma dessas leis, ela também vai poder investir em Lei Rouanet. Mesma coisa em relação ao Estado. Ao Estado, se a empresa investe em alguma outra lei, ela pode investir. Na verdade, se ela é pagadora de CMS a partir de determinado volume, que é de acordo com cada lei estadual, ela pode investir. Então, a gente tem que buscar onde tem a lista dessas empresas. Lembrando que, vamos supor, se uma empresa investe, você descobre que ela nunca investiu em Lei Rouanet, mas descobre que ela tem um investimento constante no Fundo da Infância e Adolescência. Lembra que Fundo da Infância e Adolescência só permite que a empresa invista até 1% do seu imposto devido, enquanto o Rouanet é 4%. O que isso significa na prática? Que se a empresa investe você descobre quanto que a empresa investe através do Fundo da Infância e Adolescência, você já sabe que ela pode investir 4 vezes mais do que isso na Rouanet. Mesma coisa em relação ao esporte ou ao Pronon, ao Pronas, enfim. Basta fazer essa conta. O site que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é o Salic, que é o meu favorito de buscar. Não só porque ele é da cultura, mas a gente também tem que pensar que a Lei Rouanet tem 26 anos, fez ano passado, né? Tá fazendo 27 anos já. E então é que ela é mais estruturada, é que tem os sistemas mais estruturados, é que tem mais informação, e é o que as empresas mais investem de leis de incentivo em função dessa maturidade da lei e do percentual dela que é mais alto. Então, eu vou mostrar o Salic, você pode tirar vários relatórios, tá vendo? Pelo proponente, pelo incentivador, relatórios que vão te ajudar a identificar quais são seus incentivadores. Pode, por exemplo, tirar um comparativo dos incentivadores, do mecenato, da captação de recursos. Eu vou entrar aqui no site e fazer junto com vocês para vocês entenderem como é, tá bom? A intenção de tirar esses relatórios, prestem atenção no processo, porque tirar o relatório, gente, é muito importante para o meu estudo de mercado, para eu ter a minha base de empresas. Então, eu vou abrir aqui o Salic. O endereço é esse aqui, ó, que quando eu clico aparece, tá vendo? sistemas.cultura.gov.br /comparar /salicnet salicnet.php. Tem dois Salics net, tá? Esse que eu tô mostrando para vocês é um mais novo, mais recente. O outro não tem tantos relatórios. A diferença de endereço deles é só essa palavrinha aqui, comparar. Vocês já tentam buscar esse aqui e salvar aí no seu computador. Bom, a gente pode consultar projetos, propostas, é, o tempo médio de projetos, quais os projetos que estão na CNIC, recursos, captação, aporte por região, por unidade. Tem comparativos em relação à captação de recursos, da média mensal, quanto que é captado por mês, por segmento cultural, por área cultural, por região. É muito legal a quantidade de informação que você pode tirar para fazer o seu estudo. Hoje a gente vai focar em levantar quais serão as empresas potenciais para eu buscar, tá bom? Então eu venho aqui em incentivador. Isso aqui, vamos lá, eu vou pegar aqui interessados, incentivador, incentivador por ano de aporte, região e unidade federativa do projeto. Olha o que eu vou conseguir com isso aqui. Eu vou pegar do ano passado, 2016. Aí eu quero saber, tá vendo aqui, unidade do incentivador. Quais são as empresas de São Paulo, já que São Paulo concentra as maiores empresas do Brasil, que investiram em Goiás. Cadê Goiás?
Então, eu tenho ano 2016, Unidade Federativa do Incentivador São Paulo e Unidade Federativa do Projeto Goiás. Pessoas jurídicas, ok? Vamos pesquisar. Vai ter uma lista das empresas de São Paulo que investiram em projetos de Goiás. Cá tá a lista, olha só. Um número pequeno de empresas, né? 6 empresas só. E a maioria delas são empresas que realmente atuam diretamente, né, que tem alguma coisa fixa em Goiás, a não ser que os Correios. Ou seja, olha que interessante, não apareceu um grande banco investindo em Goiás. Interessante assim, negativamente interessante, né? Mas, poxa, não tem Bradesco aí, não tem Banco do Brasil, não tem Itaú, não tem Santander? Por que que eles não investem no seu mercado? Será que os proponentes goianos estão chegando até lá? Será que realmente não é uma zona de interesse? Que eu acho difícil. Esse tipo de informação, muitas vezes, ele é boa para ser usado ao contrário. Por exemplo, se eu vejo aí que Goiás representa tantos por cento das agências do Bradesco, coisa que você pode provavelmente tirar no site do Bradesco, é uma forma de eu abordar. Poxa, Bradesco, a gente tem aqui não sei quantas dezenas de milhares de agências, tantas cidades que têm agências do Bradesco, e vocês não fazem nenhum investimento em Goiás? Né? E fazer uma proposta. A gente também pode usar para isso. Eu quero fazer um outro tipo de comparativo. Vou aqui, interessados, incentivador. Lembra que aqui eu fui pela unidade federativa do projeto, tá? Então, aqui são quais são as empresas de São Paulo que investiram em projetos de Goiás. Foi a minha comparação. Agora, eu vou pegar incentivador por ano, região, unidade federativa e tipo de pessoa. Vai cair para essa tela aqui. Estão vendo? Então, eu tenho aqui região centro-oeste, cada unidade federativa e qual o valor que essa unidade recebeu. A gente vê aqui que a região sudeste tem uma concentração absurda, né? De 1,1 bilhão 108 milhões, 837 milhões foi na região sudeste. Mas vocês têm que lembrar, e boa parte aqui em São Paulo, 540 milhões, que é praticamente a metade de tudo que foi investido ano passado. Vocês têm que lembrar que a gente está olhando os projetos, o valor que saiu de São Paulo. Então, metade do valor investido em Lei Rouanet em 2016 saiu de empresas com sede em São Paulo. Não quer dizer que foram realizados em São Paulo. Pelo contrário, tem muita sede de empresa em São Paulo que realiza projeto pelo Brasil afora. Já falei isso na última aula, já dei alguns exemplos. Então, aqui é de onde está saindo o dinheiro, tá? A riqueza está mesmo concentrada lá, isso é normal. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber quais são os investidores de Goiás. Vou clicar aqui, eu quero uma lista de quais são as empresas de Goiás que investem. E aí, ele vai me pedir de novo para filtrar. O ano é 2016, pessoa jurídica, ok? Vamos ver. Ah, não, voltou para a mesma página, peraí, mas eu já abri aqui. Olha, aqui eu tenho pessoa jurídica de Goiás. Então, são os incentivadores de Goiás. Eu tenho aqui 1 a 10, 47 empresas apenas, que são de Goiás e investem aí. Agora, olha que interessante, logo na primeira página, que triste isso. Eu tenho empresa de Goiás investindo em Minas, tem empresa de Goiás investindo no Rio Grande do Sul, e olha isso, cooperativa de crédito dos profissionais de contabilidade de Goiânia investiu num proponente lá do Rio Grande do Sul. Foi pouquinho, mas é lá do Rio Grande do Sul. Por que não em um local, né? Investir em São Paulo, onde já tem tanto investidor. Então, isso aqui é interessante. Para a gente aqui, eu posso a setinha passar para frente. Isso aqui é interessante até como forma de argumentação na hora que você vai procurar uma empresa de Goiás, né? Poxa, vocês estão aqui, tanto projeto bacana no nosso quintal, estão indo investir em outro estado? Aí, olha só, o Banco do Brasil. Ah, o Banco do Brasil. Aqui entra muito o Banco do Brasil porque está sediado em Brasília. E aí investe no país inteiro. Mas é outra coisa que a gente vê que ó, no país inteiro, mas só Rio e São Paulo, né? Que é bastante concentrado. Bom, desses tantos que estão aqui, na verdade, ó, 11 a 20 de 7.021 investidores que são de. Ah, não, aqui já foi, desculpa, já mudou para Distrito Federal. E a maioria vai ser Distrito Federal. Quando a gente pediu Goiás, ele também foi. Ah, aqui, eu que mudei aqui para Distrito Federal.
Era Centro-Oeste. Opa, Goiás e não Distrito Federal. Vamos ver se saiu certinho. Olha, são só 47. Eu cliquei ali na hora de fazer o outro, eu cliquei em Distrito Federal. Desculpem, mas vamos continuar. Então aqui eu tenho essa lista. O que eu faço com essa lista? Volta aquilo que eu falei, ó, são de Goiás, mas investiram em vários outros lugares, tá vendo? Mesma coisa. É que a primeira página estava correta. O que eu vou fazer com essa lista? Eu posso imprimir ela em Excel. Tá vendo? É só clicar aqui que ele vai gerar uma planilha de Excel. Então, essa ferramenta, e aí você tem outros comparativos que você pode fazer, ó, captação de recursos por mês, por unidade da federação, quanto cada um capta, para fazer uma comparação, então quanto que meu estado representa, onde que eu tenho que buscar recurso. O importante é que você tire essas planilhas e você pode filtrar quais são os investidores que você quer. E aqui o que é legal? Por que eu coloquei primeiro empresas de fora que investem em Goiás ou empresas de Goiás que investem quais são? Porque é um primeiro caminho. Eu tenho que buscar quem é que está interessado na minha região, certo? Ou quem é da minha região, que aí obviamente tem interesse. Então esse é um primeiro caminho. As empresas que eu acho que nunca podem ficar de fora são os bancos, porque os bancos privados estão no país inteiro, atuação no país inteiro, né? Privados ou os federais, mas com os privados é mais fácil conseguir patrocínio do que os federais, do que os estatais. Eles estão no país inteiro, então eles têm que fazer essa distribuição e eles normalmente tentam fazer essa distribuição. A gente não pode ter nenhum receio de bater na porta lá do Itaú, do Bradesco, do Santander, da Sul América, enfim, da Vivo, da TIM, da Natura, todas essas empresas que são de atuação nacional e que fazem investimento, ok? Então, o uso do Salic, gente, é para isso. Você vai dali tirar planilhas de Excel e começar a formar a sua base de acordo com essa busca que você vai fazer de quem tem interesse na sua região. Isso aqui, por exemplo, é uma base de Minas. Eu peguei quem? Os 20 maiores investidores que investiram em Minas Gerais. Aqui eu já filtrei, olha, eu tenho os projetos de Minas e quanto que essas empresas investiram. Então eu fiz um filtro em que eu queria o incentivador de Minas Gerais e depois eu ordenei ela assim. Não é que eu peguei os maiores, é que eu tiro todos os incentivadores de Minas, igual eu mostrei para vocês todos de Goiás. Aí eu ordenei eles por maior valor investido em Minas, maior valor investido, e dali eu fiz um filtro, porque aqui ele está o investimento por projeto, tá? São vários, você tem que ir brincando ali no Salic para ver o filtro que você quer fazer. Aí, esse aqui é um exemplo. Depois que eu fiz um filtro desse aqui, em que eu pego os investidores, assim, quanto que ele investiu por projeto, valores altos, e coloco eles dentro de uma determinada ordem, aí, é que eu vou fazer depois outros filtros, tá bom? Para ir preenchendo a minha planilha ainda. Eu mostrei para vocês a Exame, eu já citei no texto, né, melhores e maiores da Exame. Tem a Valor, que tem as 1.000 maiores empresas, tem as 200 e médias que mais crescem, a Marketing Cultural Online, que é uma revista online que também tem as empresas falando em marketing, e aí você vai ver as empresas que mais investem em marketing cultural. A gente tem uma série de fontes, você pode ser mais criativo que eu também, buscar outras, mas tem uma série de fontes para a gente buscar quais são as empresas que se encaixam naquele perfil de investidor da Lei Rouanet. Ou, se é o caso da lei do seu estado, quais são as empresas que se encaixam na lei do seu estado. Quais são as maiores empresas de Goiás? Provavelmente as maiores empresas de Goiás pagam valores altos de ICMS, então elas podem ser investidores da lei estadual. Ok? E a gente tem que buscar. É melhor as maiores, porque elas podem investir mais. Eu preciso de muito mais empresas pequenas do que eu preciso de empresas médias e grandes, né? Então a gente faz o nosso filtro tentando primeiro as maiores para já matar. Isso aqui são outros sites que vocês podem buscar, como a Mega Brasil Comunicação ou Anuário, chama Anuário, enfim, que vocês podem buscar que vão ter também informações sobre empresas. Mas eu volto, os meus favoritos são mesmo o Salic e a Exame. Por que eu estou fazendo essa prospecção? Por que eu quero buscar as empresas que estão na minha região? Gente, porque a prospecção ela vai facilitar o trabalho. Esse mapinha aqui do lado, na verdade, ele é um mapa que mostra áreas de exploração de determinado minério
e ele é um bom exemplo, né? Quer dizer, se eu, de minério não, aqui é de petróleo. Se eu estou buscando petróleo, eu tenho que saber onde esse petróleo está. Não adianta eu sair furando buraco pelo país inteiro, certo? Então, é a mesma coisa. Quando eu faço um estudo desse, um estudo geográfico, é para delimitar as áreas que eu vou explorar. Quando eu faço um estudo do mercado de empresas que podem investir, é para delimitar onde é que eu vou explorar. Por quê? Eu tenho muito mais chance, se eu delimitei que em um determinado lugar aqui eu tenho maior concentração de petróleo, no caso nosso, maior concentração de empresas que podem ter interesse, de empresas patrocinadoras ou que patrocinadores que podem ter interesse no meu tipo de projeto, eu não vou sair dando tiro para todo lado. É muito frustrante você chegar num ponto em que você pega um projeto e você manda um e-mail com aquela apresentação para 500 empresas e não tem nenhuma resposta, ou tem uma ou duas. É uma taxa de retorno tão baixa que frustra. Mas talvez, se ao invés de eu mandar para 500 empresas, eu mande para 30, mas direcionado para cada uma delas, eu tenho uma taxa de resposta maior do que se fossem as 500, tá? Então, tem maior probabilidade de sucesso dentro desses contatos e, obviamente, facilita o seu trabalho de captação, que não vai ser sair buscando aí tantas empresas diferentes. Gente, feita a nossa listinha, tem essa ferramenta que eu também já coloquei no material escrito, que é a ferramenta Viki, que a gente chama. Fiz a minha listinha lá e cortei isso, deixei 100 empresas, o resto eu cortei, das empresas todas que eu busquei e que podem investir. Aí eu vou aplicar o Viki, né? Então, vou analisar qual que é o vínculo que eu tenho com aquela empresa. Como que é eu coloquei lá para vocês no material escrito que é de 1 a 5. Como que eu analiso isso? O vínculo de 1 a 5. Bom, se eu não conheço ninguém na empresa, não sei nem qual que é o departamento, tenho que descobrir, ligar para a recepcionista para saber se é um departamento de marketing ou se de responsabilidade social, quem é que cuida de patrocínio. Bom, meu vínculo é 1, ele é mínimo. Agora, se eu tenho um sócio ou um conselheiro da instituição que é amigo do diretor da empresa, é só ligar para ele e marcar uma reunião. Aí eu já tenho um vínculo bem maior. Se eu posso ligar para o diretor de marketing e patrocínio da empresa e falar: ei, aqui é a Suelen, tá joia? E ele sabe quem eu sou e o que, que eu faço e me tratar, eu já tenho um vínculo bem maior. Então, o vínculo é isso, é como que é o contato que eu tenho com essa empresa, ok? O interesse é descobrir que tipo de interesse essa empresa tem no meu projeto. E como é que eu vou saber isso? Pelo histórico dela de investimento, né? Ou estudando o tipo de investimento que ela faz. Então, se naquela minha lista eu tenho lá uma determinada empresa que apareceu na minha lista e eu vou abordá-la, eu quero saber qual é o interesse, eu nunca me patrocinou, mas deixa eu ver se ela patrocina projetos como os meus. Pega aquela empresa e explora ela no próprio Salic. O Salic você pode explorar uma empresa específica. Aí eu quero saber quanto que a Coca-Cola investiu no ano passado, em que tipo de projeto, quais os segmentos. Aí eu quero ver a Natura. Aí eu vou ver que a Natura investe muito massivamente em música espetáculo, né? Música que faz sucesso, show, ou gravação de disco, lançamento de disco. O meu se encaixa na Natura, não se encaixa? Então a gente tem que ver qual que é o interesse. O interesse tem a ver também com a área onde você atua. O meu projeto ele é para fazer o interior de Goiás. Que empresa que tem esse interesse? Ah, não, o meu projeto é para levar a música para São Paulo, para Rio, para o Recife. Que empresa tem interesse nessa área de atuação? Então é assim que você vai medir. Se você está enviando para uma empresa, se o seu projeto é turnê de uma peça de teatro infantil, e você descobre que essa empresa praticamente só financia teatro infantil, você tem um interesse alto no seu tipo de projeto, ok? Já a capacidade é o valor que ela tem para investir. Se eu estou falando de Lei Rouanet, por exemplo, basta eu olhar quanto que essa empresa investiu nos últimos anos para ter uma ideia do potencial. E aí uma outra coisa interessante é você ver, listar os projetos e ver qual que é a média que ela investe por projeto. Se ela investe, em média, 150, 200 mil reais por projeto, então não adianta eu levar para ela uma proposta de 500 mil. É importante a gente saber quanto que ela investe para fazer a proposta, ok? E aí você vai dar então a notinha para cada um desses. Aqui eu fiz um exemplo. Eu sempre coloco quanto que ela investiu
Tá? Então aqui era, por exemplo, a Lei de Incentivo à Cultura em Minas. A Gerdau investiu 8.435.000 nesse CNPJ, mas tem outros CNPJs. É bom a gente dar uma olhada. Várias empresas, elas têm grupos. E eu tenho que buscar outros nomes que pode se dar para aquele grupo, tá ok? Aqui a gente vai dando, então, de acordo com a capacidade, com o interesse e com o vínculo que eu tenho, as notas para essa empresa, certo? E aí eu vou classificar ela das que tem a maior nota para a menor nota. Então eu vou, nesse exemplo aqui, a Gerdau, a Petrobras, Cimentos Lis, eu não desistiria das primeiras de jeito nenhum, até eu conseguir um encontro. Porque se eu estou dizendo que ela tem alta capacidade, alto interesse e eu tenho um vínculo, como que eu vou desistir de buscar isso? Certo? E aí, gente, eu fiz lá um monte de planilhinha de Excel e tal, e tem as empresas que eu estou entrando em contato. Eu preciso ter um controle disso. Tem várias ferramentas, né? Você pode. Palm Top nem existe mais, né? Engraçado. Aqui esse exemplo de esse HTC, mas enfim, a gente. É porque existem hoje aplicativos que você pode usar no seu próprio smartphone, no seu tablet, ou ter um CRM dentro do seu computador, ou você usar o Excel. Que seja, mas eu tenho que ter uma atualização constante. Então, na hora que eu faço a minha planilha, se eu já entrei em contato, como aqui nesse exemplo, com a Gerdau, eu tenho que colocar lá que dia que eu entrei em contato, com quem que eu falei, qual que é o feedback. Eu fiquei de mandar um e-mail, até que dia eu vou mandar? Eu fiquei de mandar proposta, ele pediu para ligar semana que vem para marcar. Se eu não fizer um acompanhamento, gente, eu perco. Se eu ligo hoje, a gente está em abril, e o cara me fala assim, é interessante, mas a gente só recebe proposta de cultural para analisar a partir de agosto, liga de novo em agosto. Se eu não tiver um controle, eu vou lá lembrar em agosto de ligar de novo? Será que sim, já vou estar com outras coisas? Então a gente precisa fazer um controle desse relacionamento, isso é muito importante, tá? E uma outra forma, gente, não deixa de ser uma forma de estudo de mercado, é a prospecção de editais. Muitas empresas investem através de editais. A Natura, que eu acabei citando aqui em outros exemplos, é uma delas que investe a maior parte através do edital Natura Musical. Então, aqui são sites onde vocês podem se cadastrar para receber no seu e-mail editais. Alguns são mais complexos que outros, né? Outros têm mais. Você consegue filtrar o tipo de edital, outros vão te mandar qualquer edital. Mas na hora que você se cadastra aqui, você recebe semanalmente no seu e-mail editais, você consegue estar sempre ligado e ter o seu projeto. Esse aqui cabe o meu projeto. Não, esse aqui não cabe o meu projeto. E é importante lembrar que na hora de se cadastrar no edital, normalmente tem algumas adaptações para serem feitas. Se o seu projeto está numa lei de incentivo, você tem que ter cuidado com o que você pode ou não adaptar para aquele edital, ok? Agora, se for um projeto que não está em nenhuma lei de incentivo, você adapta o quanto você quiser. Bom, gente, é isso que eu queria. Eu vou deixar aqui para vocês esses links aqui para vocês usarem, copiarem, mas é isso que eu queria falar para vocês hoje, além do que já foi colocado lá no nosso material escrito. Ok? Muito obrigada e até a próxima. Se eu conseguir desligar o vídeo. Eu ainda estou aprendendo isso. Obrigada, gente. Até a próxima.